Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de te contar, uma verdade que não aparece nos vídeos motivacionais, nem nos livros de produtividade, nem nas frases prontas que as pessoas postam nas redes sociais fingindo que dominam a própria mente. Uma verdade simples, mas brutal. Foco e disciplina não são habilidades naturais, não são dons, não são características que alguns nasceram tendo e outros não. E o que ninguém te diz é que a razão pela qual você luta tanto para manter o foco, porque parece impossível criar disciplina, não tem nada a ver com preguiça, fraqueza ou falta de força de vontade, tem a ver com algo muito mais profundo, muito mais escondido, muito mais incômodo de olhar. Algo que, quando você finalmente descobrir, vai transformar completamente o jeito que você se enxerga e o jeito que vive. Há dias em que você acorda acreditando que vai conseguir. Você faz planos, anota tarefas, organiza a rotina, jura para si mesmo que agora vai. Agora tudo muda, agora você vai ser. Foco puro, disciplina absoluta, determinação inabalável. Só que, algumas horas depois, talvez até alguns minutos, você percebe que está fazendo exatamente o que sempre faz. Se distrai, enrola, se perde, adia. E então vem aquela sensação amarga de que você não tem o que é necessário. A sensação de que existe algo de errado com você, como se sua mente fosse defeituosa. Diferente das pessoas que parecem conseguir manter o foco sem esforço. E esse é um dos maiores erros que você aprendeu na vida. Acreditar que quem tem disciplina tem algo que você não tem. A verdade que ninguém te diz, é que o foco não nasce de um cérebro organizado. A disciplina não nasce de força, elas nascem do caos interno que você ainda não percebeu que está carregando. Você acha que o motivo pelo qual se distrai é porque falta vontade, mas a realidade é que a sua distração é apenas um sintoma, um sinal de que existe um ruído dentro de você que nunca foi silenciado. Você tenta focar sem antes esvaziar a mente, tenta avançar sem antes resolver o que está te puxando para trás. Tenta ser disciplinado enquanto carrega camadas e camadas de bagunça emocional, mental e energética que roubam sua atenção sem que você perceba. Ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou que o foco não nasce no momento em que você se senta para trabalhar. Ele nasce horas antes, dias antes, anos antes. No modo como você se enxerga, no modo como você interpreta o esforço, no modo como sua mente foi condicionada a reagir ao desconforto. Ninguém te ensinou que disciplina não é acordar às 5 da manhã ou seguir uma rotina rígida. Disciplina é construir uma identidade nova, uma versão interna, que não dependa do humor do dia, da motivação do momento ou do ânimo passageiro. Disciplina não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna. E a maioria das pessoas nunca descobre isso porque passam a vida tentando consertar o comportamento, quando o verdadeiro problema está na raiz. A identidade. Você acha que falta foco, mas o que falta é clareza. Você acha que falta disciplina, mas o que falta é direção. Você acha que falta motivação, mas o que falta é ordem interna, ordem emocional, ordem mental, ordem energética. E quando essa ordem não existe, o seu cérebro vai sempre escolher a rota mais fácil, mais confortável, mais rápida. Não porque você é fraco, mas porque seu sistema interno está lutando para sobreviver dentro de um ambiente mental que está em colapso silencioso. É por isso que, quando você finalmente decide mudar, algo sempre te puxa de volta. É como se houvesse uma força invisível impedindo você de avançar. Mas essa força não é sabotagem, ela é proteção. E essa é outra verdade que nunca te contaram. O seu cérebro não quer que você evolua. Ele quer que você sobreviva. Evoluir é arriscado. Mudar dói. Crescer exige energia. E tudo o que a sua mente faz, procrastinar, evitar, fugir, adiar, dispersar, é um mecanismo ancestral automático criado para impedir que você gaste energia demais e acabe se machucando. Seu cérebro não sabe que você está tentando construir uma vida melhor. Ele acha que você está correndo perigo sempre que tenta sair do padrão que ele já conhece. Por isso, toda vez que você tenta criar disciplina, você entra em guerra consigo mesmo. Não é guerra contra a preguiça. Não é guerra contra a falta de força de vontade. É guerra contra padrões antigos que você mesmo criou sem perceber. É guerra contra versões suas que nasceram do trauma, do medo, do cansaço, da necessidade de se proteger.
E essa guerra é desgastante porque você luta usando a estratégia errada. Você tenta vencer com força, quando o que precisa é entendimento. Você tenta vencer com agressividade, quando o que precisa é consciência. Você tenta vencer reprimindo emoções, quando o que precisa é liberar. E quando essa ficha cai, quando você entende que o foco não depende da sua força, mas da sua organização interna, quando entende que disciplina não é luta, é consequência, tudo começa a mudar, porque você finalmente percebe que não está tentando criar foco, está tentando criar paz, não está tentando criar disciplina, está tentando criar ordem. E quando a ordem aparece, o foco vem sozinho, a disciplina aparece naturalmente. A procrastinação perde força, as distrações perdem brilho, a sua mente começa a trabalhar a seu favor, não contra você. Mas existe um momento antes dessa virada, um momento que quase todos passam e poucos reconhecem, um momento em que nada faz sentido, em que o esforço parece inútil, em que você sente que está se perdendo. Esse momento é o caos, o colapso, o ponto de saturação, aquele estado em que você percebe que não dá mais para viver como sempre viveu. E esse momento dói. Dói porque ele te força a olhar para partes suas que você ignorou por anos. Dói porque ele expõe a bagunça que estava escondida debaixo da rotina. Dói porque ele revela que não é falta de habilidade, é falta de honestidade consigo mesmo. E é nesse momento de dor, de desordem, de quase desistência que nasce a verdadeira mudança. Porque é ali que você entende que não dá mais para continuar sendo quem você sempre foi. É ali que você percebe que, se continuar repetindo os mesmos padrões internos, o foco nunca vai aparecer, a disciplina nunca vai durar, a vida nunca vai mudar. É ali que você decide que precisa parar de tentar ser disciplinado e começar a se reorganizar por dentro. E quando essa reorganização começa, ela não é bonita, ela não é motivadora, ela não é inspiradora, ela é desconfortável, é silenciosa, é profunda. É como se você estivesse limpando um terreno abandonado há anos, cheio de entulho, cheio de memórias antigas, cheio de versões suas que não fazem mais sentido. E conforme você vai limpando, algo incrível acontece. A ansiedade diminui, a confusão diminui, o barulho interno diminui. E nessa calma renovada, o foco nasce, naturalmente, automaticamente, sem esforço. As pessoas olham para alguém disciplinado e acham que ele tem mais força. Mas não tem, ele só tem menos ruído, ele não tem mais motivação, ele só tem mais clareza, ele não tem mais talento, ele só tem menos conflito interno. O foco não é magia, é consequência da mente limpa, a disciplina não é sacrifício, é resultado da identidade certa. E quando você entende isso, quando você realmente entende isso, tudo muda. Você deixa de se culpar, deixa de se comparar, deixa de se achar fraco, e começa a reconstruir sua força de verdade. Não a força que grita, mas a força que sustenta, a força que cria constância, a força que transforma. É aqui que a verdade final aparece. Você não precisa se tornar mais disciplinado, você precisa se tornar mais consciente, mais honesto consigo mesmo, mais conectado com a sua própria mente. Porque quando essa conexão é restabelecida, a disciplina deixa de ser batalha e se torna identidade, o foco deixa de ser esforço e se torna natural. A vida deixa de ser caos e se torna construção. E você finalmente entende que o maior inimigo que você enfrentou não foi a falta de foco, foi a falta de compreensão sobre si mesmo. E antes de encerrar, existe algo que você precisa fazer agora, algo simples, mas essencial para firmar essa transformação dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dele te tocou, se despertou algo aí dentro, comenta aqui qual frase mais te atingiu. Isso te ajuda a se ouvir e me ajuda a saber que essa mensagem te alcançou. Deixe o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo importa e se inscreve no canal para continuar essa jornada de consciência, força e reconstrução. A verdade que ninguém te diz sobre foco e disciplina. Agora você sabe. E a partir daqui, nada vai te parar.